Durante live com o senador Lazier Martins, o jornalista Alexandre Garcia fez uma reflexão sobre o papel da velha imprensa na crise política brasileira. Alexandre Garcia questionou se a imprensa está à altura do momento e afirmou: "Temo que um excesso de ideologia tenha levado muita gente ao fanatismo e ao desespero." O jornalista exemplificou: "Ontem, o presidente esteve com o ministro Tarcísio inaugurando uma ponte que liga o Piauí ao Maranhão. A gente não vê uma linha, porque parece que há uma bolha tentando transmitir um país inexistente, só existente dentro da cabeça deles." Alexandre Garcia avaliou: "Vão quebrar a cara." Os avisos estão aí, não estão falando para o povo sobre o Brasil real. O jornalista desabafou ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Alexandre Garcia disse: "Não é que eu ache por desejar, é a evidência, é o que a gente vê nas ruas, é o que vê na manifestação do povo. Não é o que a gente vê na mídia tradicional, porque na mídia tradicional 90% não querem saber, porque é de outra ideologia, não foi aquela ideologia que aprenderam na faculdade. A ideologia que aprenderam na faculdade é totalitária, ela é de monopartidarismo, ela é de uma vontade só, ela é de censura, ela é de controle do pensamento, ela é de 1984, do George Orwell. O politicamente correto é o seguinte: você tem que pensar como eu acho que você tem que pensar. As pessoas não têm mais liberdade de pensar, de ter vontades." Assista. Porque parece que é uma bolha tentando transmitir um país inexistente, só existente dentro da cabeça deles, dessa bolha que se autoalimenta, parece o cachorro correndo atrás do rabo, conversando as mesmas coisas e ficam vivendo aquilo ali. E aí, fazendo uma análise da situação, isso está prejudicando o país, não está mostrando o país real, eles vão quebrar a cara, né? Vão ser surpreendidos, já receberam avisos, né, de queda de audiência, de queda de assinante, de queda de tiragem. Os avisos estão aí, não estão falando para o povo sobre o Brasil real, estão falando sobre aquele Brasil que eles gostariam que fosse, né? Aquele Brasil idealizado lá nas faculdades, lá com a militância dos professores, né? Então, estão mostrando um país que não existe. Como é que você interpreta esse momento que nós estamos vivendo, que tem preocupado, perturbado, deprimido muita gente, sob o ponto de vista político, social, econômico? Nos dê o seu parecer sobre o Brasil de hoje. Pois eu vou começar criticando, né? Porque jornalismo é crítica, e eu imagino que tu divida comigo também essa preocupação dos meios de comunicação. Eu me pergunto, será que a gente está à altura desse momento? Será que a gente não está ajudando a piorar a situação? Né? A gente está quase paralisando o país, ou tentando paralisar o país. Eu não posso dizer quem, porque ao não acompanhar, eu não me desinformo, né? Então eu não acompanho, mas eu ouço as pessoas reclamando, puxa, é o dia inteiro puxando para baixo, pessimismo, né? E o brasileiro resiste. A gente vê aí, no último mês, recorde de arrecadação federal, a gente vê a demanda de aço lá em cima, subindo aí 40%, né? A gente vê aí superávit na balança comercial, recorde de exportações. Então, o brasileiro tem esse espírito do levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas parece que tem gente querendo derrubar o brasileiro. Então, eu temo que um excesso de ideologia, digamos assim, tenha levado muita gente ao fanatismo e ao desespero, porque depois de certa idade a gente pode comparar as coisas. E eu lembro do meu primeiro voto a presidente da República, em Jânio da Silva Quadros, foi em 3 de outubro de 1960, Sim. E depois eu conheci Jânio, eu convivi com ele na casa dele em Guarujá, e ele me contou coisas, né, em que ficou impossível ele continuar no governo, porque ele queria acabar com aquela mamata, né? Era mamata de mamar nas tetas do dinheiro público, sempre, né? Aí ele cometeu erros, deu as costas para o Congresso, ele me disse isso,
né? Não conversava com os donos dos jornais da época. E eu vejo Collor repetir isso, deu as costas para o Congresso, né? Tentou mudar o país, né? Teve lá as queixas, foi empichado, né? Eu costumo dizer que ele foi eleito pelas metas de primeiro mundo e foi derrubado por métodos de terceiro mundo de um grupo que estava com ele, né? Mas ele chegou com novidade, chamou as carroças de carroças, né? Quis abrir o país, fazer abertura econômica, liberalismo econômico, e ele se notabilizou como o caçador de marajás, né? Então, atingiu muita gente que estava mamando, que tinha aquilo garantido, aquele maná que caía do Tesouro Nacional, né? Caía das estatais, principalmente. E agora tivemos de novo, né? O próprio ministro do Supremo, Gilmar Mendes, identificou certa vez que tínhamos uma corrupção institucionalizada, né? Mamando nas estatais, para continuar usando o termo, a ponto de chegar a malas e caixas de 52 milhões de reais num apartamento de um deputado, Gedel Vieira Lima, que foi ministro, que foi vice-presidente da Caixa, né? E esse dinheirão todo. E foi o que se viu aí, que era uma grande quadrilha que se servia das estatais. E isso cessou, foi cortado, né? Falaste há pouco, mencionaste aí um dos visitantes aí na live quinzenal, o ministro Tarcísio, né? Eu outro dia encontrei com ele e disse, olha, ministro, o senhor me faria lembrar Mário Andreasa, só que é atualizado, moderno e com mais agilidade, mais velocidade, graças aos meios mais modernos que aí estão. E ele ficou feliz. E mais versátil, porque tem construído obras de várias naturezas. O Andreasa, de Caxias do Sul, também um brilhante ministro, se concentrava mais nas estradas. E a nossa Freeway hoje, a melhor estrada do Rio Grande do Sul, é obra dele, né? E agora mesmo, lá, meus pais, o Papito está enterrado em Lajeado, ele anunciou semana passada a duplicação de um trecho, dali para a produção, subindo, né, lá para o Uruguai, lá para o Alto Uruguai. Exato. Em 10 anos vão fazer 165 quilômetros, começando imediatamente Lajeado Marques de Souza, com a duplicação, e depois seguindo em frente, né? É o nosso rumo para o país, né? Na minha opinião, é a principal rodovia do Rio Grande do Sul. A 116 é importante porque leva para o Porto de Rio Grande, mas a 386 leva para todo mundo, para todos os estados e para o exterior. E aqui cruza, que vai de Porto Alegre a Uruguaiana também, né? Exato. Agora, continuando, né? Aí, só para dar um exemplo, ontem o presidente esteve com o ministro Tarcísio inaugurando uma ponte que liga o Piauí ao Maranhão e pega Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, vai até a ferrovia Norte-Sul, de lá para o Porto de Itaqui. A gente não vê uma linha, porque parece que é uma bolha tentando transmitir um país inexistente, só existente dentro da cabeça deles, dessa bolha que se autoalimenta, parece o cachorro correndo atrás do rabo, conversando as mesmas coisas e ficam vivendo aquilo ali. E aí, fazendo uma análise da situação, isso está prejudicando o país, não está mostrando o país real, eles vão quebrar a cara, né? Vão ser surpreendidos, já receberam avisos, né, de queda de audiência, de queda de assinante, de queda de tiragem. Os avisos estão aí, não estão falando para o povo sobre o Brasil real, estão falando sobre aquele Brasil que eles gostariam que fosse, né? Aquele Brasil idealizado lá nas faculdades, lá com a militância dos professores, né? Então, estão mostrando um país que não existe. Melissa Oliveira, você acha, Alexandre, que o Bolsonaro se reelege? Ela é de Arroio Grande. Não é desejo, não é que eu ache por desejar. É a evidência, é o que a gente vê nas ruas, é o que vê na manifestação do povo, né? Não é o que a gente vê
na mídia tradicional, né? Porque na mídia tradicional 90%, digamos, não querem saber, né? Porque é de outra ideologia, né? Não foi aquela ideologia que aprenderam na faculdade, né? É de outra, então não pode. Porque a ideologia que aprenderam na faculdade é totalitária, ela é de monopartidarismo, ela é de uma vontade só, ela é de censura, ela é de controle do pensamento, ela é de 1984, George Orwell, né? Então, por exemplo, o politicamente correto é o seguinte: você tem que pensar como eu acho que você tem que pensar. As pessoas não têm mais liberdade de pensar, de ter vontades, né? Então, por isso eles não admitem, estão tentando passar uma ideia diferente. O que eu vejo no Brasil real, meu Deus do céu, né? Ele está... Uma vez, eu conversando com o presidente, eu falei isso para ele, ele disse: não caio nessa, vai ser muito difícil. E isso é muito bom, porque o candidato do já ganhou, em geral, se dá mal, né? Eu lembro do Fernando Henrique desinfetando a cadeira de prefeito de São Paulo e depois perdeu o Jânio Quadros, né? Quando ele chegou lá. Ontem eu falei aliás, foi hoje de manhã, falei com um jurista de São Paulo, um jurista de 50 anos de vida de direito. Eu disse: você acha que saiu alguma coisa que possa ser enquadrada como mentira? Ele começou a rir. De que jeito? Né? O sujeito já vai lá com habeas corpus, que ele poderia calar se achasse que fosse se incriminar, né? O direito de ficar calado, de não fazer prova contra si mesmo, né? Nada disso vai ser considerado, toda a argumentação dele não vai ser considerado mentira. Só o Renan Calheiros, que deve entender muito bem desse assunto, achou. Eles acham que é mentira aquilo que diverge do que eles gostariam que fosse. Então, eles classificam como mentira. Aliás, eu achei muito grave que saia nos meios de informação já chamando um general de mentiroso, ou uma pessoa qualquer. Chamar alguém de mentiroso é muito grave. Né? Isso repercute mal. Não pode um senador da República, que tem obrigação no regimento interno, tem no regimento interno do Senado, o tratamento urbano, educado, mesmo nas mais profundas discordâncias. E não tem havido esse comportamento, é um comportamento censurável, de agressão moral, né, de injúria. Não é eu assim fico pensando, senador, né, o senhor está no Senado representando o Rio Grande do Sul, então esse é um peso aqui nas suas costas. Claro. O senador que se comporta assim, ele está ligando a mínima para o seu Estado, para o Estado que ele representa. Meu Deus do céu, respeite o seu Estado, que a sua é como respeitar a família. Eu me comporto bem na rua, porque se eu me comportar mal, e eu estou representando mal a minha família, a memória do meu pai, do meu avô, né, da minha mãe, né? Então, não pensam nisso. Essas questões de honra parece que passam batidos por eles. Eu como senador, que às vezes me belisco, mas como eu sou senador, eu recebi 2.145.000 votos. A minha responsabilidade é hercúlea, enorme. Mas Lazier, posso me exibir falando nisso? Posso me exibir? Sim. Ontem eu cheguei a 3 milhões aqui no Twitter. Ah, sim, mas você com... Não, eu não estou comparando. Eu não estou comparando voto com Twitter, mas a responsabilidade da gente. Eu tenho quase 3 milhões aqui no meu canal do YouTube. É a tremenda responsabilidade. Né? E é por isso que eu convidei você para participar hoje dessa live. No teu caso. Pelo conceito que você tem nacionalmente. E eu tenho sempre em mente, desde que fui para lá, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido por representantes eleitos. Quer dizer, eu vou para lá não para exteriorizar apenas o meu conceito, o meu pensamento, mas ver se ele compatibiliza com aqueles que me mandaram para lá. Agora, Lazier, antes de a gente começar, tu me falaste que a gente ia fazer um apanhado também do lado social. Falaste disso, todo poder emana do povo. Eu acho que a rede social está permitindo que as pessoas cada vez mais
se empoderem desse poder que emana de dentro de cada um, de cada cidadão que é pagador de impostos, de cada cidadão que nomeia o senador, nomeia o deputado, nomeia o presidente pelo voto. As pessoas estão caindo na realidade. Não é mais aquele cidadão indiferente, é um cidadão participante. Isso é uma maravilha, isso é um exercício da democracia. Quando vão para a rua, parece aquela ágora grega em que se reúne o povo para tomar decisões, como tomam decisões lá na Suíça, por exemplo. Eu acho que esse é o resultado mais positivo das crises que nós estamos vivendo e que fez o povo sofrer tanto nos últimos anos. Isto provocou a conscientização política dos brasileiros. E isso já está influenciando. Na última eleição, por exemplo, tanto para a Câmara dos Deputados como para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para o Senado principalmente, houve grandes renovações. Pena que alguns não corresponderam, mas só no Senado, na eleição última de 2018, 43 cadeiras do Senado foram renovadas.